Com base nesse pressuposto, nós provavelmente conseguimos tirar já uma pequena ilação de que maioritariamente a nossa população é jovem. Isso quer dizer que nós temos a força suficiente para podermos alavancar este setor que se encontra, de certa forma, adormecida. Mas se encontra, de certa forma, adormecida porque, no meu ponto de vista, poucas vezes olhamos mais para o senso comum do que para a ciência. Porque se nós enveredarmos para aquilo que é a questão da ciência e olharmos para a ciência de forma séria, para podermos alavancar o setor da agricultura e com a força motriz que é a juventude, nós daremos passos altamente significativos para a autossuficiência alimentar do nosso país. O jovem força, o jovem garra, o jovem também pode ser motivado a dar passos significativos para isso. Se nós olharmos naquilo que é o setor da agricultura, vemos que são as atividades econômicas mais representadas no nosso país. Isso também baseando-se nos dados nos inquéritos feitos pelo nosso censo em 2014, observou-se isso, que a atividade econômica mais representada a nível de Angola é a atividade virada à agricultura. Mas nós olhamos por aquilo que é a juventude e vemos muitos jovens a emigrarem dos campos para as cidades. Falta dar-se mais incentivos, mais dinamismo e criar-se pequenos grupos para que possamos fazer com que a juventude eleve o seu espírito moral e a sua vontade de dar passos significativos e longos no incremento do setor agrário. Mas é preciso que se deem luzes, que se deem caminhos. E esses caminhos podem ir buscados nas academias, nos centros de formação profissional. A academia está de braços dados para se fazer com que a agricultura dê passos significativos. E o jovem é o elo principal ou fundamental para que se dê isso. Afinal de contas, estamos a falar da agricultura, que é a base do desenvolvimento do nosso país. É a base, é o sustento do desenvolvimento de qualquer nação, não só do nosso país, mas de qualquer nação. E a indústria como um pulmão de desenvolvimento dessa mesma agricultura. É preciso que nós olhemos para o jovem com vontade, com espírito e com carinho. É preciso que nós olhemos para esse jovem como forma de se poder fazer uma agricultura muito mais tecnificada e com muito mais ciência. Nós podemos aproveitar a juventude, por exemplo, há muito jovem a formar-se hoje em dia nas áreas da agricultura. Mas, feliz ou infelizmente, mas digo aqui mais infelizmente, muitos desses jovens após a sua formação, não conseguem se ingrar-se no mercado de emprego. Então, já está aqui mais uma forma de nós podermos apostar a esses jovens, dar-lhe o capital e eles poderem fazer investimento no campo. Se nós começarmos a ter esse espírito, a ter essa vontade de pegarmos os jovens e torná-los pequenos ou grandes empreendedores, os passos significativos para que possamos alavancar o setor agrário ou o ramo da agricultura será muito mais abrangente. O nosso país dispõe-se de muita matéria-prima para que possam ser exportados. E essa mesma matéria-prima nós podemos encontrá-los agricultura é desses elementos fundamentais que nós possamos fazer com que a autossuficiência alimentar seja uma realidade dentro do nosso país. Nós temos tudo e mais alguma coisa. E por sermos um país maioritariamente jovem,
nós podemos fazer com que sejamos um país autossuficiente em termos de alimentação. Mas é preciso que nós demos as forças necessárias e o elemento necessário para podermos fazer com que essa mesma juventude dê passos significativos no desenvolvimento do nosso país. Algumas áreas, por exemplo, que podem ser apostadas, por exemplo, na área da ciência animal, pode ser muito bem apostada, por exemplo, a criação de animais de pequeno porte. Podem ser criados, por exemplo, questões que têm a ver com alimentação animal. Na área da agronomia, pode-se fazer pequenos cultivos que pode se dar para se fazer com que haja esse sustento na própria produção. Se nós olharmos na questão das ciências animais, os jovens podem muito bem firmar-se nessa área, porque além de ser um produto para consumo interno, bem apostado, bem tecnificado, também pode servir como produto de exportação. Vamos olhar, por exemplo, aqui na questão da produção animal, um grande produto que pode ser de exportação é a produção de pequenos ruminantes, que tem a ver com a criação de cabritos e ovelhas. São duas espécies com boa capacidade de resistência, são duas espécies de pequeno porte e que pode ser um elemento fundamental aonde a juventude pode olhar como uma forma de rentabilidade e de autossustento também. Então, olhando para isto, um elemento altamente tecnificado, também podemos pensar como produto de exportação. Nós temos um país, aparentemente, que mostra, em termos de criação, em termos de expansão da agricultura, com condições ótimas para o desenvolvimento de variadíssimas espécies. Agora, precisa-se muito mais olhar para o lado ciência, de modo a fazer com que todos esses aspectos estejam unidos. E o jovem, como sempre, é o elo fundamental. Todas as grandes sociedades, no meu ponto de vista, desenvolveram-se fundamentalmente na questão das mãos de obra, fundamentalmente com a mão de obra da juventude. Estamos aqui a falar de força, estamos a falar de vontade, estamos a falar de empenho. Mas é preciso que se motive, é preciso que se dê maior força e dinamismo para essa mesma juventude poder alavancar. Bem, até aqui gostaria de dar um pequeno passo e receber também algumas contribuições de alguns ouvintes e podermos fazer algumas pequenas interações e depois poder avançar. Manuel? Sim. Perfeito. Toy, Sim. eu vejo já aqui na nossa página do Facebook, alguém quer saber se a nossa agricultura, a agricultura feita aqui no nosso país, é suficiente para sustentar o país. Ou seja, para todo produto que representa a agricultura, não é? O país vê dele sem ter necessidade de exportar, ou sem ter necessidade de importar. Ou seja, antes de pensar em exportar, primeiro saber se o que nós produzimos aqui como agricultura nos dias de hoje é suficiente para dar o sustento no país. Ok. Obrigado. Sim. Muito obrigado, então, por essa pergunta. E é assim mesmo que eu queria que fosse, para podermos criar esse modelo de interação. Sinto-me mais à vontade assim. Bem, a pergunta do nosso amigo, eu diria que ainda não somos autossuficientes alimentar. Porque se fôssemos autossuficientes alimentar,
não veríamos as grandes importações que existem no nosso país. Só para olharmos a título de exemplo, por exemplo, em 2018, o nosso país importou mais aproximadamente 1.000 milhões de dólares na questão de bens alimentares. Então, isso já nos põe aí algumas incógnitas de que o nosso poder de autossuficiência ainda não é suficiente, passa a redundância, para podermos suprir a carência nutricional ou a carência alimentar das nossas populações. Mas para isso, para que as coisas aconteçam e nós sejamos autossuficientes alimentar, é preciso que se deem mais investimento no setor agrário. É preciso que se deem investimentos sérios, investimentos, repito, com a ciência, deve ser acompanhado da ciência. A agricultura, sem olhar pelo lado da ciência, por mais que se tenham grandes investimentos, podem ter a certeza, e isso é o meu ponto de vista, que não tem ciência, em que faz o experimento desses mesmos alimentos para que possam ser replicados e aumentados a sua produção, a produzir. Só depois que o seu produto der errado é que ele tenta fazer alguma ligação com a academia, de modo a tentar resolver um problema que ele encontrou no campo. Então, aqui, o nosso ponto de vista é dizer que sim, existem projetos, mas, infelizmente, a academia não sustenta os projetos são financiados. Esses financiamentos, infelizmente, que ainda não existem. Bem, mais uma do Facebook, achei estranha, mas vou perguntar assim. O nosso internauta quer saber por que a carne importada é mais mole, ou seja, mais suave que a nacional. Imagina lá, mesmo a carne nacional, sendo você às vezes vai ao matadouro, vê, mataram agora, está a comer, mas chega a ser mais rija em relação à carne importada. Ok. Uma pergunta muito interessante do nosso amigo. Bem, isso vai depender. Depende de vários fatores. E dentre esses fatores, podemos aqui citar alguns, que é a questão da raça do animal, da idade do animal, então, e da questão nutricional e mesmo do manejo de abate, a forma conforme é abatido esse animal, conforme esse animal chega até ao matadouro e de lá, posteriormente, seja abatido. Então, esses fatores são imprescindíveis, são fundamentais para que tenhamos uma carne muito mais macia em relação às outras. Todos os setores onde a forma de abate desses mesmos animais A valorização do camponês tem impacto a não aderência dos jovens da agricultura? Qual é o seu comentário, caro professor? Sim. A não valorização do camponês tem um grande impacto na aderência dos jovens agricultores. É só olharmos na questão
questão do êxodo rural, vemos muito mais jovens a saírem dos campos para as cidades. Um pequeno parênteses que eu posso pôr aqui, por exemplo, em algumas sociedades diferentes das nossas, como é que é feito, então, uma forma de aliciar o jovem a permanecer mesmo lá no meio rural? O jovem terminou, por exemplo, o ensino médio. Esse jovem, ele é financiado uma bolsa de estudo, em que vem para a academia superior, ensino superior, e depois faz-se com que esse jovem volte ao seu local de origem, mas dando-lhe apoios financeiros para que ele possa desenvolver lá na sua localidade de origem. Então, todos esses fatores são muito importantes. Vamos olhar também por uma outra questão. O salário mínimo base a nível nacional é do setor da agricultura. Isso já dá mais ou menos a entender que é, infelizmente, aquele setor que ainda não se deu o verdadeiro valor. E o jovem é imediatista. O jovem quero agora, quero já. Porque ele tem a força por dentro, tem o sangue a correr dentro das suas veias. Então, isso faz com que esses impactos negativos, em termos menos aderência da juventude nos campos, seja muito diminuta. Sim, Aristides? Sim, Manuel. Bem, agora isso aqui é uma questão já minha, não é? Minha aqui pessoal, na realidade, eu tenho uma forma de pensar, não é? Imagina que eu quero algo grande, se não tenho formas de começar algo grande, eu vou começando com coisas pequenas, não é? Para ver se consigo atingir esse grande que eu quero. E é assim que eu vou seguindo a minha vida, a minha forma de pensar. No entanto, o que eu gostava de saber é, para atingir, uma vez que não há o financiamento para os projetos em carteiras e há a desvalorização, posso dizer assim, do setor da agricultura, não é? E reforçando que o setor da agricultura, conforme disse muito bem o professor, para um país ou para uma sociedade, é dos setores mais importantes, não é? E, na realidade comprova-se isso, é provado cientificamente, e já houve muitos debates, isso desde tempos mais remotos. Já se dizia, inclusive, que a riqueza de um país depende da terra, ou seja, daquilo que ele cultua, daquilo que ele produz, não é? Então, o que eu gostava de saber é que será que há passos simples, pequenos passos, que nós jovens, podemos ir começar traçando para ver se conseguimos atingir esse grande, em vez de ficar dependente de financiamento, por exemplo, por exemplo, começar a depender do financiamento para comprar uma máquina grande. Olha, eu começo agora a produzir X com o intuito de não só o autossustento, mas também para desenvolver. Porque o que tem se visto nos dias de hoje, e hoje, principalmente depois da pandemia, depois de que se assolou o Covid-19 no país, muito mais pessoas você vê a publicitária aí nas redes sociais de que estão a vender caixa de tomate, caixa de cebola, frutas, etc. São senhores, às vezes, que têm quintas e partilham com os seus filhos e por aí para escoar esse produto. Mas o que eu sinto é que ficam só por aí, não há uma intenção de desenvolver esse lado, apenas uma intenção de autossustento e pronto. O que é que o professor tem a nos dizer em relação a isso? Que conselho, que auxílio? Para podermos ultrapassar essa fase e, tipo, mais ou menos automaticamente, autonomamente, nós, por nós mesmos, conseguimos atingir a ciência, ou seja, o lado da ciência na agricultura, ainda mesmo sem financiamento, certo? Certo. Sim, Manuel. É possível, sim.
é possível, mas o primeiro passo aqui, por exemplo, na questão da agricultura, o primeiro passo que você tem que ter é ter terra, é ter espaço onde produzir. Basta ter esse primeiro elemento, os outros elementos vão surgindo de forma quase que natural. Certo, Pequeno, calma, sim, Aristides. Primeiro passo, ter terra. Estou aqui a anotar como se fosse um aluno, não é? Agora estou de professor, eu sou seu aluno. Primeiro passo, ter terra. então, o Pronto, primeiro passo é pronto. ter terra. A terra é muito cara. Custa muito Bem, ter a terra. sim, dependentemente da localização, locais, sítios muito bem localizados, também torna-se mais cara a aquisição de terras. Por exemplo, há locais Sim, em que as terras estão muito próximas dos rios. certo, Essas terras são muito mais valorizadas, por exemplo, em relação àquelas em que estão muito mais distantes dos rios. boa, Há locais em que de fácil acesso. Isso torna também, e são alguns fatores que tornam a terra muito mais cara ou menos, independentemente certo, da localização em que estiver situada. certo. Aproximadamente, se um jovem quiser começar, um grupo de jovens quiserem começar um projeto de agricultura, só para a terra, de quanto é que precisam? Quanto é que tem que ter de poupança para a terra? E Bem, na isso vai realidade, depender. qual é o tamanho mínimo de espaço aconselhado para ter, não é? Pela requisitar. Bem, no meu ponto de vista, por exemplo, para questões de agronomia, de produção vegetal, 1 hectare é suficiente. Pode-se fazer pequena coisa. Com um Um hectare hectare é pode fazer suficiente. pequena Um, coisa, sim. um Estamos aqui a hectare, isso falar é 100%, né? Um exatamente. Estamos espaço aqui de a falar 100%. sim, 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 sim. E pode Boa. produzir pequenas hortícolas, Sim, sim. tomate, repolho, e pode fazer pequena coisa em 1 hectare, como uma forma Certo. de venda e uma forma também de autossustento. Um princípio, um princípio. Um Agora, princípio básico, esse, sim. esse 1 hectare pode custar quanto nos bolsos? Bem, aqui, por exemplo, nas redondezas do Kwanza Sul, né, e parece-me que é o centro, onde está mais a se falar do centro da produção a nível nacional, recebemos grandes projetos como o município da Sela, o município da Kibala, onde se olha os grandes projetos aqui no nosso país. Nós podemos estar aqui a falar no mínimo, por exemplo, diferentemente da localização, estamos aqui a falar uma média de 200, 170 a 200 mil kwanzas por hectare. Certo. Por hectare. De 170 a 200 mil kwanzas. Isso dependentemente da localização, que pode ser um pouquinho mais caro ou menos do que isso. Certo. Sim. Eu estou a tentar ver a realidade. Qual é o salário mínimo atual do país, não é? Está a se falar aí por volta de 23 mil kwanzas. A não ser que já se fez a atualização dos salários, mas está a se falar aí por volta de 23 mil, salário mínimo, e é do setor da agricultura. Na realidade também o salário mínimo não é respeitado num todo, não é? Não é respeitado num todo. Mas pronto, vamos. Sim, sim, Infelizmente, vamos. mas Manuel, nós estamos aqui a falar agora, bem, dentro dos salários mínimos, nós temos um salário que é o setor da agricultura. Sim, Então, que forma que nós pretendemos motivar as pessoas a aderirem, a produzirem, a alavancarem o setor? Bem, eu com base nesse pressuposto, já consigo mais ou menos ter uma noção e ver até que ponto é que é valorizado o setor da agricultura. sim. Mas, ou seja, as minhas questões era tentar ver até que ponto, ou seja, que ponto de vida os jovens seguem para poder revolucionar isso.
Pá, Sim, pá, até onde a força da sociedade é jovens, são os velhos, não não é? percebi? Até onde sei, a força de uma sociedade são os jovens, Certo, certo. não é? Eles é que têm a força. Então, acho que aquilo que o jovem acha que tem correto, não é? Então o jovem tem que lutar para ir atrás. Porque não nos é dado de manjadas. Certo. Bem, Exatamente. Manuel, vamos só fazer aqui uma pequena analogia sobre a questão da Covid-19. Dá-se aqui um pressuposto de que provavelmente foi causado através da origem, um surto que foi causado através da origem animal, não? Sim, Ok. Foi através de venda de animais e provavelmente através de um animal proliferou-se aos humanos e foi se contaminando cada vez mais. A escala de produção, tanto de produção animal como produção vegetal, o fim último é o consumo para os humanos. Produto de campo, o meu objetivo é comercializar, é vender para que os humanos consumam aquele tipo de produto. E a questão alimentar é uma questão muito séria. No meu ponto de vista, são questões que não se podem improvisar. Mas pronto, mas porque temos uma realidade muito, muito diferente das outras, nós vamos tentando improvisando para melhor servir. Eu não concordo, por exemplo, você vem e me diz, epá, vamos pegar aqui alguns alimentos. Eu acredito que sim, independentemente de se ter financiamento ou não, embora difícil, é possível. E, por exemplo, esses jovens estiverem todos eles unidos, pequenas cooperativas, afinal de contas, quanto mais unidos, mais motivação, mais competência a gente terá sobre algum determinado trabalho. Se todos eles estiverem unidos, conseguiremos sim chegar à meta final, que é o desenvolvimento do próprio setor. Afinal de contas, estamos a falar da força motriz de uma sociedade. Nós podemos, com pequenos financiamentos ou não, dar passos significativos para o alavancar do setor. Por exemplo, se eu pretendo criar animais de pequeno porte, vamos lá ver, por exemplo, eu pretendo criar galinha. Uma galinha, por exemplo, está no valor de, bem, vamos lá ver aqui uma média de 1.500 quantos. Eu posso comprar por aí quatro galinhas e um galo. Facilmente eu consigo, se for um jovem com ele for passado as experiências, facilmente ele conseguirá fazer a reprodução desses animais. Se ele tiver, por exemplo, essas quatro galinhas, cada uma poderá te pôr, sei lá, uma média de, vamos lá ver aqui os pintos, uma média de 16 pintos. 16 pintos vezes 4, já estamos aqui a falar em 60 e poucos, em 60 e poucos animais. E ele vai revender esses animais. E assim, consoantemente, ele vai aumentando a sua produtividade. Então é fácil. Mas agora falta-se esse lado da motivação, esse lado dos espaços para se poder dar ou dinamizar o setor. bom, muito bem, muito bem. Estamos aqui na reta final e, na realidade, eu ainda fiquei aqui com algumas curiosidades, mas vou passar a palavra aqui para o Edilson do Rosário Gunza, que também há de tecer algumas considerações. Muito obrigado, Manuel. Bom dia, professor. Estamos aqui a aprender muito nessa questão da interação entre os jovens e a agricultura. E eu estava aqui a analisar a questão da visão do camponês, da visão dos campos. Culturalmente, nós vemos o camponês como uma classe inferior na nossa sociedade. E será que não precisamos aqui reconstruir a visão sobre a imagem do camponês?
Será que temos que deixar de ter os camponeses e temos apenas só os engenheiros agrônomos? Qual é a sua visão? Bem, a minha visão quanto a isso, e eu até queria partilhar aqui uma pequena imagem, mas infelizmente não será possível. É, sim, nós podemos, independentemente de se olhar pelo camponês, e aliás, quando se olha pelo camponês, olha-se de forma muito inferiorizada. Mas nós podemos fazer com que esse camponês, por exemplo, ao invés de ser simplesmente um camponês, seja um empresário, mesmo sendo do local onde ele reside. Nós podemos empoderar, podemos fazer com que esse camponês deixe de ser um simples